Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E uma coisa que eu acho que todo mundo já deve ter notado é que nesse mundo do entretenimento, dificilmente a primeira tentativa é a que dá certo logo de cara. Fazer contatos é muito importante, pagar os boletos também. Quando se tem a oportunidade de juntar os dois, melhor ainda. E hoje a gente tem aqui uma listinha de vários artistas, entre eles até alguns elites da atualidade, que tiveram como uma de suas primeiras oportunidades participar de videoclipes de outros artistas que atingiram o estrelato antes deles. Apesar de alguns já terem confessado que hoje em dia sentem um pouquinho de vergonha dos passos dados no início da carreira, para outros foi literalmente o que abriu as portas para que aqueles trabalhos que os consagrou chegassem. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A quarentena tá aí, então não esquece de lavar as mãos direitinho, tomar os cuidados necessários quem precisa ir pra rua, pois não é só uma gripezinha. Nesse tópico, alguns casos são bem clássicos e eu até imagino que vocês já estejam esperando ver alguns deles por aqui, mas à medida com que o tempo vai passando e novos nomes vão aparecendo, essa listinha também vai aumentando. Pegando uma dica que vocês deixaram lá no vídeo da Doja Cat, link aqui nos cards, vamos dar o pontapé aqui inicial com ela, que antes mesmo de lançar o seu primeiro single, já tinha aparecido em um clipe que hoje já conta com mais de 300 milhões de views aqui no YouTube. Descoberta em 2013 após publicar a faixa So High no SoundCloud, no começo de 2014 a Doja Cat passou a ser gerenciada pela RCA e a Kemosabe Records em um contrato dividido igualmente entre as duas gravadoras. Quem já assistiu o vídeo dela sabe que a própria So High foi posteriormente relançada como seu primeiro single oficial, mas antes mesmo da música ganhar um clipe, estrear nas plataformas de streaming e ter todo aquele marketing que uma gravadora faz, a garota já havia sido escolhida para participar do clipe de uma das suas colegas de selo. No verão de 2014, a Becky G, que tinha trilhado um caminho parecido com o da Doja até chegar a Kemosabe, tem vídeo sobre ela aqui também, lançou o clipe daquele que por um bom tempo seria o principal hit da sua carreira, e uma das figurantes do vídeo de Shower era ela mesma, Doja Cat. Curioso notar que, assim como a Doja, lá no início de tudo, a Becky também tinha essa proposta de ser uma rapper/cantora pop, e apesar de hoje em dia elas estarem em pontos de mercados bem diferentes, elas já são amigas aí há um bom tempo. Até antes mesmo do clipe de Shower ser lançado. Como os CSIs da internet encontram tudo, mesmo em meio a um feed com mais de 8.000 publicações, o pessoal encontrou um post no Instagram da Becky em um dos primeiros shows da Doja, em abril de 2014. Pra quem curte o trabalho das duas, esse daí deve ser um feat que deve estar chegando logo em breve. Após anos tentando um lugar ao sol, em abril de 2007, Katy Perry assinou o contrato que mudaria sua vida com a Capitol Records, e em agosto do mesmo ano chegava ao mercado seu primeiro single pela gravadora, You're So Gay. No entanto, foi no ano seguinte que ela explodiu de vez nas paradas com a provocativa I Kissed the Girl, primeiro single do seu álbum de estreia, One of the Boys, que ficou em primeiro lugar no Hot 100 da parada americana por 7 semanas consecutivas. Lançado em maio de 2008, no vídeo dirigido por Kinga Burza, Katy teve a oportunidade de convidar algumas amigas de verdade que ela já tinha, entre elas a atriz Shannon Woodward, a DJ Mia Moretti e uma loirinha até então desconhecida, mas que hoje a gente conhece muito bem, chamada Kesha. Kesha assinou o contrato dela com a gravadora do Dr. Luke em 2005 e por quase 4 anos ela ficou fazendo pontas em trabalho de outros artistas. Mas em 2009, quando saiu o TikTok, ela também dominou tudo, ficando por 9 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard e tendo o single mais bem sucedido de 2010, com mais de 12 milhões de cópias vendidas em apenas 12 meses. TikTok vendeu praticamente 1 milhão de cópias por mês ao longo de 2010. Esse é um dos casos mais clássicos, principalmente por não ter demorado muito entre o lançamento desses dois singles. Mas assim como a Kesha teve o seu primeiro momento em um vídeo da Katy, a própria Katy também havia feito algo parecido um pouco antes. Em 2004 ela havia assinado com a Columbia Records para lançar o álbum de estreia com eles, mas após 2 anos gravando, produzindo, compondo e nada sendo aprovado, ela acabou entrando e saindo da gravadora sem lançar nada. Durante esse meio tempo ela foi fazendo pontas do jeito que dava, e a sua estreia em videoclipes, vamos dizer assim, foi no vídeo da banda de rock alternativo P.O.D. pro single Goodbye For Now, lançado em 2005, 2 anos antes de I Kissed the Girl sair. Nos Estados Unidos a música até que foi bem, não sei se muita gente por aqui conhece ela, mas por lá ela até garantiu um top 50, e uma curiosidade é que a Katy até canta em algumas pequenas partes da música, porém o seu nome não foi creditado como um feat. Já em 2006, a Katy foi co-protagonista do clipe de Learn to Fly, da banda de indie rock Kaboom Leaf. Essa música deles é muito boa, aliás, mas apesar de bastante tempo de tela, dessa vez ela participou apenas atuando mesmo.
Temos ainda mais um outro caso dela, o que talvez seja o mais conhecido aí por quem é fã, que é o da música Cupid's Chokehold, da banda Gin Class Heroes. Pra quem não lembra, a Kate namorou por algum tempo com o vocalista do Gin, o cantor e rapper Trevor McCoy, e em 2006, enquanto o relacionamento deles ainda estava rolando, Kate estrelou ao lado dele o vídeo de um dos maiores hits de 2007 na Billboard. Não à toa que quando a Kate finalmente teve a oportunidade de gravar os clipes dela mesma, os diretores falavam que tudo saía ótimo e que só precisava um take para cada cena, porque ela já sabia o que fazer diante das câmeras. A cantora Ashlee Simpson fez bastante sucesso quando estreou no mercado pop em 2004, principalmente entre o público teen com um repertório que ficava ali no meio termo entre Avril Lavigne e Hilary Duff. E provavelmente a maioria que tiver aí mais de 20 anos deve lembrar pelo menos de Pieces of Me. Ashlee, no entanto, contou com a ajuda da irmã Jessica Simpson para conseguir o seu lugar na música, e antes mesmo de estrear como cantora, ela já circulava ali pelo showbiz como uma das bailarinas da Jessica. Por fazer parte do time fixo que acompanhava a sua irmã em todos os trabalhos dela, além de performances na TV, turnês e tudo mais, Ashlee também participou de vários clipes da Jessica, e eu ainda não sei muito bem como eu vou editar esse vídeo ainda, mas era bem fácil de identificar a Ashlee nesses clipes, pois geralmente ela era a única loura, além da Jessica, que estava ali no meio do rolê. Depois que a Ashlee conseguiu brilhar por conta própria, ela até se revoltou um pouco sobre todo mundo ligar ela à irmã dela. Tem até uma música chamada Shadow, onde ela fala sobre estar cansada de viver sempre comparada, mas no fim elas sempre se deram bem. Quando as duas já eram igualmente famosas, elas sempre estavam na TV se apresentando juntas e tal, sendo quase que o equivalente ao que as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen eram no cinema, só que nesse caso na música. Zedd é hoje em dia um dos DJs e produtores mais conhecidos do mundo, desde que ele explodiu com Clarity em 2012. Foram vários os sucessos que ele foi emplacando um atrás do outro, mas assim como a Doja Cat, antes da gravadora dar o sinal verde pra ele, também rolou ali a fase do trabalho em grupo. Após o fim do Paradise Girls, um grupo formado pela mesma criadora do Pussycat Dolls, Laurie Bennett assinou com a Interscope como cantora solo, e após o sucesso estrondoso de Party Rock Anthem, na qual ela era acreditada como feat, em 2011 saiu seu primeiro single solo, A Wish I Wish. Eu não sei se a música teve ou não investimento, mas um bom motivo para ela nunca ter aparecido aí nos charts da vida é que mesmo no auge das farofas, a música era muito genérica. Tipo, muito. Contratado pela Interscope em 2012, antes mesmo de lançar o seu primeiro single, o primeiro trabalho do Zedd na gravadora foi fazendo um freela no clipe da Laurie. A Laurie posteriormente participou do grupo GRL, que foi aí o projeto mais bem sucedido da carreira dela, já que mesmo Party Rock sendo uma das músicas mais conhecidas dos últimos tempos, ela acabou não surfando muito no sucesso dela. Já o Zedd deu aí uma virada de jogo, pois de figurante ele foi lá pro topo, vencendo Grammys e vendendo milhões de cópias aí pelo mundo todo. Eu tentei organizar a lista só seguindo essa linha de cantores antes da fama. Porém, tem alguns casos bem legais onde, apesar do pessoal não estar envolvido no mundo da música, a participação em alguns clipes foi a vitrine que eles precisavam para coisas maiores vir logo na sequência. Em fevereiro de 2005, Mariah Carey recrutou o ator britânico Wentworth Miller para contracenar ao lado dela no clipe do primeiro single do álbum Emancipation of Mimi, It's Like That. A parceria deu tão certo que em março do mesmo ano lá estava ele novamente no clipe de We Belong Together. Se pra Mariah esse álbum como um todo foi um marco na carreira dela, participar desses clipes também foi uma baita oportunidade pro Miller. No final de 2005, a carreira dele como ator decolou de vez ao ser escolhido como protagonista da série Prison Break, um grande sucesso de audiência e que até lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro por melhor ator. Mas qual a ligação entre tudo isso? Os dois vídeos da Mariah foram gravados no começo do ano e ambos foram dirigidos por Brett Ratner, mesmo diretor que no segundo semestre assumiu a direção colaborativa de Prison Break. Tô vendo aí como contatos é tudo. Outro ator que até então só havia feito pequenas pontas em filmes e séries e antes de conseguir o papel que lhe rendeu a projeção mundial, também estrelou o clipe ao lado de uma diva pop, foi o americano Kelan Lutz. Todo mundo aí deve lembrar do rostinho dele como um dos irmãos do Edward Cullen nos 3 filmes da saga Crepúsculo. Mesmo sem ser protagonista, a franquia fez tanto sucesso que todo mundo do elenco principal saiu beneficiado. Porém, quando o filme estreou nos cinemas, o rostinho dele já era bem conhecido entre os fãs de Hilary Duff. Hilary, que se preparava para o lançamento do seu 4º álbum de estúdio, lançou em fevereiro de 2007 o seu clipe mais ousado até então, protagonizando cenas bem quentes ao lado do Kelan em With Love.
Esse clipe fez tanto sucesso na época que a MTV precisou retirar ele do top 20 do ranking do canal, porque ele nunca saía dos mais votados. Daí tinha uma regra que quem ficasse 40 programas no topo era removido pra ter ali uma rotatividade. Não sei dizer se With Love contribuiu ou não para a ascensão dele, mas sem dúvidas apresentou o rosto do garoto para bastante gente. E aproveitando que estamos falando de ex-acts, a Disney sempre dá um jeito de colocar o pessoal para trabalhar junto ali de alguma forma, mas também temos aqui alguns exemplos do pessoal que foi introduzido ao público antes mesmo de ter algum destaque nas atrações do canal, através de clipes de gente que já estava lá há mais tempo. Em 2011, o cantor e ator Ross Lynch estreou como um dos protagonistas da série Austin and Ally. No entanto, o seu contrato com a emissora já estava rolando um ano antes, quando ele pôde ser visto no clipe de Ordinary World, da Hannah Montana. Selena Gomez já participou do clipe de Burn It Up, de Jonas Brothers, o Joey Jonas já participou do clipe de Give It Up The Gun, do Vampire Weekend, mas até aí a situação já é um pouco diferente, pois eles claramente já não eram mais anônimos naquele momento. Em 1997, Jennifer Lopez teve a sua virada de jogo ao estrelar a cinebiografia da cantora Selena, e em 99 a sua carreira musical começava com o single If You Had My Love, que foi direto para o primeiro lugar das paradas, e com o álbum On The Six, que vendeu mais de 8 milhões de cópias mundialmente. Foi um começo e tanto, mas já há um bom tempo ela vinha tentando um lugar ao sol. Além de cantora e atriz, J.Lo é amplamente reconhecida como uma ótima dançarina, e foi como bailarina de apoio de Janet Jackson, no seu super hit That's The Way Love Goes, que ela teve a sua primeira experiência em frente às câmeras. Sendo que isso foi lá em 1993, quando ela tinha 24 anos. O ano era 2017 quando a Anitta parou o Brasil para o lançamento do clipe de Vai Malandra. A música não só foi um grande momento para a carreira da Anitta, se estendeu como um dos maiores sucessos do Brasil em 2018, como também trouxe bastante gente junto com ela. Desde o momento em que as gravações do vídeo foram divulgadas, foi um frisson na internet do Brasil e vários figurantes foram caindo nas graças do público, como o modelo Pietro Baltazar, chamado por Anitta como Justin Bieber do Vidigal nos seus stories, e o maior exemplo de todos, Jojo Todinho, que se tornou amiga pessoal da Anitta e soma hoje quase 10 milhões de seguidores no Instagram. Assinada com a Universal Music atualmente, Jojo também coleciona grandes números em plataformas como YouTube e Spotify, e até mesmo com a própria Anitta rolou uma colaboração depois no Funk Melody Perder na Mão. O hype de Vai Malandra foi tão grande que antes mesmo do vídeo sair, Jojo já desfrutava do status de celebridade. Que tiro foi esse, hein? Dois casos que também casam com esse tema, mas que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, foram as das Pussycat Dolls e a da Carrie Hilson. No caso das Pussycat Dolls, antes do grupo lançar o seu primeiro single, uma parte do projeto de pré-lançamento delas foi uma rápida participação no clipe de Trouble da Pink, em 2003, e da Carrie Hilson no vídeo de Love in This Club do Usher, em 2007. Para evitar repetir a mesma informação, eu vou deixar aqui nos cards os links dos vídeos onde eu falo em mais detalhes sobre esses dois casos. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada porque sempre tem uma história por trás, e se você já viu, já sabe o que aconteceu nesses rolês. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por hoje é isso e vamos nessa!